Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos diante de um caso raríssimo na história do xadrez, um caso sem precedentes na história do xadrez. O jogador indiano de 16 anos de idade, Aditya Dhingra, que foi do rating. Rating é a pontuação que você tem do xadrez, é a classificação ali do jogador, baseada nas partidas que ele joga e tudo mais. Ele vai ganhando essa pontuação. E ele pulou dos 2.000, que é um rating de um jogador amador bastante forte, para um rating de 2.600, que é o rating de um profissional, de um grande mestre experiente de xadrez. E ele fez isso em apenas 2 meses. Qual é, Aditya Dhingra? O que você anda fazendo quando ninguém tá vendo? Não é mesmo? O que você anda tomando, Aditya Dhingra, né? Aqui, brincadeiras à parte, aqui é o seguinte, vamos tentar desmistificar, né? Porque a gente tem que entender essa história. Será que é possível alguém ir de 2.000 a 2.600 em 2 meses? Bom, possível é. Ele realmente o fez. Mas vamos entender exatamente em que condições isso foi realizado, né? Vale começar dizendo que o xadrez é uma atividade que você amadurece, que você vai crescendo ao longo dos anos. É muito parecido com artes marciais. Artes marciais são assim, você vai entrar lá no karatê para você chegar lá no, sei lá quantas faixas, aí tem dan, tem não sei o que e tal. Cara, leva uma vida inteira pro cara chegar no nível top, mega master ali do karatê. Muitos anos de experiência. No xadrez não é muito diferente disso, né? Por mais que a gente tenha ali casos prodígios, casos de crescimento acelerado, a gente tem, assim, na média, um jogador muito fora da curva fará esse crescimento em 5 anos. Estamos falando de Magnus Carlsen, estamos falando de Caruana, tá? Desses grandes jogadores aí do mundo, levaram aí, na média, 5 anos para ir de 2.000 a 2.600. Espera aí, Rafa, então vocês estão falando demais lá do jogador do Hans Niemann, vocês ficam falando que ele tá usando não sei o que, dispositivo não sei aonde, e agora esse indiano aí o que? Tá na moda então? Ele também descobriu o dispositivo? Não, pessoal, não é nada disso, né? Não se trata de nenhum tipo de trapaça, não se trata de nada disso. Então, Rafa, a gente quer entender melhor aí essa história, né? Tá muito estranho isso. Vamos entender então o que aconteceu, né? Bom, de fato, o rating dele subiu de forma meteórica nesses últimos meses, nesses últimos 2 meses, é bem recente isso, e ele de fato foi dos 2.000 para os 2.600 de rating, um feito e tanto para o jogador indiano de 16 anos, apenas 16 anos de idade aí, que vai figurar já entre o top 20 melhores aí da Índia, né? Ele foi do anônimo para um dos 20 melhores da Índia. Calma, será que ele era tão anônimo assim, né? Vale dizer que ele tinha jogado muito poucas partidas oficiais, tá? Então, ele não tinha ainda um rating estabelecido, a sua pontuação ainda não estava estabelecida. Por alguns anos ele ficou sem jogar, né? A gente vê aqui o gráfico aqui de rating dele, um gráfico estável, estabilizado. Ele jogou muito pouca partida oficial, né? E recentemente ele decidiu emendar um torneio atrás do outro. Quer dizer, ele foi acumulando bagagem, ele foi acumulando conhecimento de xadrez sem parar de estudar, com um professor, com um grande mestre, estudando, mas ele parou de jogar torneio. E aí, de repente, ele veio jogar torneio. Então, não é que ele tinha 2.000, resolveu lá e virou 2.600. Não existe isso no xadrez, não existe isso no karatê, não vai existir isso nessas atividades, né? Então, ele já vem, o que não estava ainda correspondendo era o rating dele, porque ele tinha parado de jogar torneio, né? Mas ele fez um grande feito. Olha o que ele aprontou aqui, olha o que ele aprontou. A jornada dele começou aqui num torneio internacional na Índia em junho, quando ele fez 5 pontos em 10 e já ganhou 117 pontos de rating. O melhor resultado dele foi um empate contra um mestre internacional de 2.415 de rating. Aí depois ele jogou esse torneio Vojvodina Open, Novi Sad. Ele ganhou mais 188 pontos de rating, fez 6 pontos em 9, foi muito bem. E isso foi um resultado incrível, porque ele só encarou ali adversários que tinham mais de 250 pontos de rating do que ele. Inclusive vencendo aqui contra o grande mestre Milos Pavlovich, olha aí, que tinha 2.408 de rating, e o mestre FIDE Shivakumar de 2.431. A performance de rating dele foi de 2.500.
suficiente para ele garantir a primeira norma de mestre internacional. Que isso, Rafa, norma? Para você conquistar o título de mestre internacional no xadrez, você precisa fazer um grande feito, que é performance de rating de 2.500 por 3 em torneios internacionais, com presença de mestre internacional, grande mestre, tem todo um pré-requisito lá. E você precisa fazer esse grande feito 3 vezes. Não apenas uma, mas 3 vezes. E, além de tudo, conquistar um rating maior de 2.400. É coisa bem rara no mundo do xadrez, não é a titulação máxima. Mais difícil ainda é o grande mestre, que tem que fazer 2.600 de performance de rating por 3 vezes e passar de 2.500 de rating. Então, vocês entenderam como é raro, né? Só tem 2.000 grandes mestres no mundo inteiro, tá? É bem raro mesmo. Mas mestre internacional aqui, então ele conseguiu a primeira norma dele aí. Só que ele não parou. No dia seguinte que terminou esse torneio, ele já foi jogar outro. O Parasim Open emendou um no outro. Fez 6 pontos em 9 e ganhou mais 125 pontos de rating. E uma das vítimas foi aqui o grande mestre Dejan Pikula, tá bom? Que nós vamos inclusive ver. E ele ganhou também do mestre internacional Vuk Djordjevic, que é a partida que a gente vai ver aqui agora, tá bom? E depois eu vou contar como é que ele continuou aqui. E vamos entender um pouquinho melhor essa história, né? Agora é o seguinte, pessoal. Vamos trazer aqui a partida contra o jogador mestre internacional aqui, Vuk Djordjevic. Aqui, por enquanto, o rating dele estava 2.144. Não havia sido publicado o rating dele aqui em julho ainda, né? Então aqui ele abriu com o peão do rei. Temos uma defesa francesa, olha aí, quem que gosta de francesa. Variante Wiener com cavalo C3, bispo B4. Em geral aqui se avança. C5 chega, A3, padrão aqui, lances teóricos. E vem esse lance dama A5, convidando aqui para linhas bem ardidas. Primeiro atacando aqui o peão de C3, né? Bispo D2 faz a proteção. Dama em A4 já pressiona o peão central, faz uma pressão também no peão de C2, convidando para linhas como dama G4, linhas bem ardidas, onde as brancas largam a defesa e vão para cima do peão de G7. Aqui rei F8 poderia seguir dessa maneira e por aí vai. A partida seguiu com H4. Temos cavalo em E7, cavalo desenvolve, C4 avançando com o peão, H5 restringindo o cavalo, H6 para esse peão, G3 para tirar o bispo de casas claras. O cavalo desenvolve, temos a saída dos bispos, temos aqui o cavalo vindo para H4, grande roque foi jogado e aqui rei F1, olha o estilo do cidadão, rei F1. Aqui nós temos torre de F na coluna D, torre de D na coluna F, rei G2, o fianqueto do rei, rei B8, torre A2. Lances aqui bem interessantes. Ele já prepara maior mobilidade na fileira do fundo, traz mais uma proteção para o peão de C. Vamos ver como segue isso. Torre em F1, né? Uma maneira muito peculiar de jogar dele, levar o rei para G2, a torre em A2 e a outra torre para F1. A gente não sabe muito bem que ala que ele está decidindo jogar, né? Torre de H em G8 e aqui rei H2, mais um lance de rei. Cavalo vem para B6, cavalo G2, ele já fianquetou o rei, agora fianquetou o cavalo. Dama em A5, A4. Oferecendo o peão de A4, peão esse que o Djordjevic aceita. Cavalo por A4. E ainda mantendo pressão em C3. Esse peão não. Esse peão você não vai querer capturar e ficar cravado. E agora ele também já está cravado. Tem que tomar cuidado aqui. Dama C1 foi jogado. Rei A8. Cavalo vem para casa de E3. Cavalo manobra para E7. Dama em A3. Pressão, né? Pressão é forte aqui. No momento o bispo aqui está protegendo. E aqui dama D8 volta, sai da cravada e protege o cavalo. Mas o cavalo aqui continua em apuros, né? Então aqui F4, parando qualquer jogo na ala do rei. Que interessante o jeito dele jogar. B5, torre de A em A1, volta a torre. F5 foi jogado, o peão também F6, peão toma. Dama D6, uma dama intimidadora e bem colocada. Pressão já no peão de E6. Temos o lance cavalo C8, atacando a dama não dando tempo de capturar. E aqui dama volta para B4 e leva esse F5. Tá se saindo bem, o mestre internacional aqui tá melhor, o mestre internacional, né? Conseguiu aí ficar com o seu peão a mais, neutralizou o ataque do Aditya e tá bem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O bispo volta para G2. É incômodo jogar aqui com o rei bastante exposto. O bispo C6 tenta trazer proteção aqui para evitar qualquer tema de sacrifício. Já trouxe mais 2 proteções. E aqui
O Aditya vai para esse lance bastante interessante aqui, torre por A4. Olha aí, hein? Aqui B por A4 e agora cavalo por C4. Que história é essa aqui? O que tá acontecendo? Muito legal aqui esse ataque dele, né? Realmente muito legal. O peão aqui tá cravado. Tá caindo o bispo aqui em C6 com checkmate. Olha aí, que loucura, né? E a partida segue com dama em E7 aqui, já tentando trocar as damas, propondo troca de damas. E de fato não é o melhor lance da posição aqui. Tá no jogo agora o Aditya, que segue aqui com o lance cavalo A5, né? Agora, vamos tentar entender o que tinha que ter jogado aqui o mestre internacional para ficar com essa vantagem aqui de que a barrinha tá dando, né? É muito difícil, mas teria que achar esse lance aqui, ó. Torre por G3. Qual a ideia, né? A ideia é de capturar o bispo mesmo e poder ganhar o controle da longa diagonal, né? E aqui se rei toma atrás a outra torre, ó. A ideia é exatamente essa, né? E aqui, se rei H2, por exemplo, tanto faz, tá vindo um ataque com dama em H4. Teria que jogar um rei H3, além de tudo, para segurar a casa de H4. E aqui poderia começar um fortíssimo de um contra-jogo, né? Bispo defendido, cavalo atacado e a dama atacando o peão de H, né? Então, uma possível defesa seria bispo F3 e aí sim, peão toma seria possível, uma vez que o bispo está protegido. Esse seria o melhor ataque. Não é fácil de encontrar essa ideia do torre por G3, né? E aqui, então, seguiu com cavalo, dama em E7, propondo trocas. E aqui, enfim, o jogo vai agora com pressão aqui. No entanto, o bispo volta para proteger e conseguiu um contra-jogo aqui o Aditya, de repente, né? Conseguiu aí um contra-jogo. A dama vem proteger o bispo, segue com dama C5, pressiona o bispo, C4 tenta abrir linhas. Interessante aqui, cavalo toma em B7, temos dama toma C por D5, posição muito perigosa, bispo em A5 tentando eliminar o defensor do peão. Torre vem para a coluna D, torre na coluna B. Que loucura, né? Conseguiu um belo ataque aqui o Aditya. E a posição é muito frágil aqui. Qualquer erro, olha lá. Qualquer erro pode sair caro. Esse lance faz todo o sentido do mundo, pesando na coluna G, indo para o contra-jogo aqui para cima de G3. Mas aqui o Aditya me encontra esse lance fino aqui, G4. E depois de dama por G4, a dama não pode mais voltar para defender aqui. Portanto, dama C6, cheque. Rei B8, torre por B6, caraca, conseguiu virar o jogo aqui para cima do mestre internacional, hein? Que legal aqui essa partida. E de fato aqui ele vai realmente aqui para uma sequência de checkmate, hein? Belíssima vitória, belíssimo contra-jogo, gostei aqui. O xadrez é isso, o xadrez é o que se joga no tabuleiro, não esquece a barrinha, não tem engine, não tem computador que possa dizer se o lance está certo ou está errado. O fato é que, de maneira prática, o Aditya estava numa posição muito ruim e ele encontrou uma maneira de confundir o adversário aí e conseguiu virar com sacrifícios estranhos e linhas duvidosas, mas que funcionaram, né? E no final é isso que importa. Vamos continuar vendo a história dele aqui, vamos lá. Vamos ver como continua a saga dele aqui. Ele conquistou, portanto, o título de mestre internacional, jogando mais um torneio ali na Sérvia, e terminando no dia 2 de agosto. Ele venceu o torneio. Com 7 pontos em 9. 2 pontos à frente de todo mundo. O que é isso, galera? E aí ele ganhou mais 151 pontos de rating, de acordo ali com o Chess Results, né? Vamos ver mais uma partida dele. Agora ele jogando aqui contra um jogador de 2.381 de rating. E depois de ver essa partida, eu vou explicar que cálculo foi esse. Por que ele ganhou tanto rating assim, né? Vamos lá ver a partida. Aqui ele já tá pegando um jogador forte também, Alan Safar Raboltar. E temos aqui uma siciliana com desenvolvimento dos cavalos. Tradicional, siciliana abrindo aqui o centro. Peão central protegido. E aqui E5, Sveshnikov, olha aí, vamos ver. Aqui o cavalo vai para casa de B5, D6. Temos o bispo cravando o cavalo A6, cavalo volta, B5. Lances teóricos aqui. Linhazinha padrão de Sveshnikov. Aqui as brancas tomam o cavalo para deixar o poderoso cavalo aqui no centro. E em geral vão querer manobrar aqui o cavalo para casa de E3 para dar reforço para esse cavalo.
C3 foi jogado roque, o cavalo C2, seguindo aí a sua saga. E aqui tem dois lances principais, bispo G5 e torre B8, são os lances mais jogados da posição. Bispo G5 tem umas linhas bem interessantes com H4 e torre B8 é o lance mais jogado hoje em dia. E aqui, vamos ver como é que se joga. Aqui tem esse A4 aqui que é bem legal. Também dá para jogar B4 aqui nessa posição, se eu não me engano. Dá também para jogar aqui um B4, sempre também com ideias de A4, mas A4 primeiro costuma ser mais preciso. Aqui, peão toma, cavalo vem para a coluna B. Essa linha é muito boa, né? E depois de cavalo toma, peão toma. O cavalo fica dando suporte, a torre não tem mais influência na coluna B. E esses peões estão bem enfraquecidos. É muito legal essa variante. Bispo B7 foi jogado, torre toma. A dama vem para C8, bispo desenvolve para E2. Bispo toma, peão toma. E aqui E4 e as brancas finalmente colocam o rei em segurança. Linha teórica aqui por enquanto, né? Mas agora meio que começa o jogo. Vamos ver o B5. Aqui abre um ataque para o peão central. Temos trocas. Torre vem para E8 ameaçando o terrível bispo por H2, seguido de torre toma. Aqui a torre vem para segurança e a dama vem para C5, pressão no peão central. Tá bom, a dama dá um passo aqui, também sai da fileira do fundo, deixa a torre poder jogar. Coloca uma pressão também no peão, que por enquanto está protegido. O peão avança, B3 também. G6 evita qualquer problema na fileira do fundo, G3 faz a mesma coisa. E aqui eles vão manobrando, aqui manobras calmas, manobras pacientes. Olha aí o bispo segurando ali o peão, segurando a rapadura. E aqui mais uma vez o Aditya vai para essas ideias. Aqui é bem legal, né? Ele sacrifica a qualidade para criar um peão passado, fora o bispo de casas escuras vai embora. E esse bispo aqui tá segurando bem, né, as torres, né? Vamos ver aqui. Será que o adversário vai para uma ideia parecida aqui também, daqui a pouco? Por enquanto, torre toma. E a torre volta para A2, a dama atacada. No entanto, aqui torre em E8 vem com cheque, a dama vem para a casa de F4. Tem uma pressão em F7, no momento aqui está defendido. Vamos supor que abra um ataque aqui no futuro, mesmo assim já está defendido. Dama em B6, a torre vem para E7, pressão agora em F7 é forte. A dama tenta trocar peças aí e ele não recusa não. Mesmo com qualidade a menos, o Aditya foi jogar esse final agora e segue com D6, disparando o peão. Ataque em F7. Aqui nós temos... É possível jogar um torre por C4 aqui, tentar jogar dessa maneira. Mas aqui ele preferiu jogar com a torre dando... atacando aqui o peão passado. Cai em F7, o peão avança. Que loucura, hein? E agora começa um contra-jogo aqui também na coluna F, que... vamos ver como vai seguindo, né? Torre cheque. Torre E2, que legal esse lance, né? Que legal esse lance. Aqui não dá tempo de tomar o bispo aqui por conta da promoção do peão. Então aqui torre toma. D8 promove para dama. Bacana demais, bacana demais. E aqui segue o jogo, ainda com alguma dificuldade. Aqui podia dar ruim, né? Rei H3, torre por H2 é mate. Claro que ele não vai permitir isso. E aqui ele tem que tentar escapar do cheque perpétuo, né? Agora aqui o melhor lance seria a torre por H2. Vai para esse lance errado, torre A2. E aqui tem finalização, né? Dama cheque. Dama vem para F4 e a dama segue para H4. Cheque mate. Bela partida, belo estilo aqui do Aditya. É realmente um forte jogador, um muito forte jogador. Agora vamos entender essa história do rating, vamos voltar lá. Ele ganhou num total 581 pontos de rating, quase 600 pontos de rating. De fato, a lista, o rating feed ainda não foi atualizado, mas na lista de setembro, né, no rating feed atual, se eu não me engano, ele está aqui com 2.457, que foi o rating de agosto, mas em setembro ele já vai ter os 2.600 e pouco ali atualizados, né? E então, o que explica tudo isso? Uma parte da explicação vem pelo fator K. Rafa, nunca ouvi falar disso. Pois é, quando você vai formar o seu rating, você começou a jogar lá xadrez, tá jogando os torneios oficiais, você tem um fator K de 40. O que significa fator K de 40, fator K de 10? Significa que quando o fator é 40, o seu rating vai variar bastante. É igual quando você tem uma conta nova nessas plataformas de xadrez online. Você começa a jogar, o seu rating varia bastante no começo e depois vai estabilizando aquele rating de forma que você vai continuar ganhando ponto quando vencer e perdendo ponto quando perder, enfim, vai continuar, mas de uma maneira mais gradual ali, mais, né, em pequenos incrementos e tudo mais, né? Mas no começo, as primeiras partidas flutuam bastante.
Então, como ele tinha jogado pouco o torneio oficial e ficou estudando igual um maluco durante muitos anos, quando ele foi jogar um torneio, ele embalou na sequência vários torneios, se aproveitando do fator da volatilidade. É quase que um fator de volatilidade o K40, né? A volatilidade alta, conforme ele foi fazendo ponto ali, ele foi ganhando muito mais rating do que ele ganharia se o rating dele já tivesse estabelecido nos 2000. Então ele não tinha um rating estabelecido de 2000, era ali um rating inicial ali, né? Então, interessante observar o que aconteceu. E teve mais uma coisa que ajudou ele. Quando, ainda antes do rating dele sair, de ser publicado, os 2.457, ainda não estava oficial, não tinha sido publicado na lista da FIDE, ele foi jogar um torneio onde o rating dele oficial ainda era menor. E o que isso influencia? Se ele tivesse, se já tivesse sido publicado os 2.400, mais do que 2.400 de rating, o K seria o fator 10. O K10 ia variar menos o rating dele. Mas então, assim, ainda não tinha virado a publicação. Ele jogou com o rating menor e aí mais ainda estourou, porque ele foi tendo uma performance incrível contra caras de rating muito mais alto com o K40. Ou seja, a volatilidade alta, né? Então, assim, se ele fez isso de uma maneira premeditada ou não, creio que sim, porque ele embalou muitos torneios na sequência, mas eu acho até que o objetivo dele era se tornar mestre internacional e ele aproveitar no curto espaço de tempo. Não sei se ele estava tão focado no rating, né? E sim na norma, no título de mestre internacional, que de fato ele acabou conseguindo, mas como resultado o rating dele explodiu, né? Explodiu aí. E quando foi perguntado ele sobre como ele se sente tendo 2.600 de rating, ele foi bem sincero aqui, bem transparente. Ele disse que o objetivo dele era se tornar mestre internacional e agora o objetivo dele é se tornar um grande mestre e seguir em frente, mas ele também admite que ele não sente que ele tem um rating de 2.600, ele acha que, de fato, talvez ele não segure esse rating, né? Mas que ele tem como objetivo, sim, ter esse rating e passar. Talvez ele segure esse rating, né? Historicamente, casos assim onde que houve realmente uma explosão de rating por conta de fator K e tal, ao longo dos anos, a coisa se ajustou. Agora, se ele realmente tiver potencial para ir além, pode ser que nem volte, né? Então vamos acompanhar aí o caso dele. Aqui a gente tem alguns números de referência. Para ir de 2 a 2.600, o Praggnanandhaa levou 4 anos e 2 meses, Firouzja 4 anos e 3 meses. São grandes talentos do mundo do xadrez. Gukesh 5 anos, Abdusa 5 anos e 4 meses, Carlsen 5 anos e 9 meses, Caruana 5 anos e 9 meses, né? Então é esse aí, esse é o curioso caso do nosso jogador aqui, Aditya, da Índia, de 16 anos de idade, que subiu de 2.000 a 2.600 de rating em 2 meses, galera. Sim, né? Sim. Esse mundo realmente é o mundo de todas as possibilidades, né? Tá de parabéns o garoto indiano. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!